Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi. Embora lá ao novo episódio da série baseada no livro Seu Dinheiro é Capim, obra escrita pelos professores Janaína Martuscello e Manuel Santos. Bom, gente, neste capítulo o tema é de interesse geral de toda a fazendeirada. Quanto custa o seu capim? É possível mensurar? Onde analisar o custo, o preço e o valor do capim? Saiba que investir na variedade adequada para a sua propriedade pode proporcionar um retorno de 100% de lucratividade. Aqui os detalhes. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio da nossa série Seu Dinheiro é Capim. Estamos agora no capítulo 10, que é extremamente importante. E quero te fazer uma pergunta, que é o título desse capítulo. Quanto custa o seu capim? Você sabe o custo de produção do seu capim? Muitas das vezes, infelizmente, o pecuarista não sabe sequer o custo da arroba. É interessante que se a gente faz uma comparação com o pessoal da agricultura, o cara lá da agricultura, ele sabe exatamente quanto custou a saca de milho, ele sabe quanto custa uma saca de soja e, mais do que isso, ele sabe o que foi que aumentou esse custo de produção ou o que naquele ano diminuiu esse custo de produção. Então, nós precisamos, dentro da pecuária, começar a adquirir o hábito de compreender o quanto custa produzir comida, o quanto custa produzir a nossa arroba ou o nosso leite. Isso é um passo fundamental para que a gente consiga ter sucesso também na nossa atividade pastoril, porque a gente não consegue melhorar aquilo que a gente não mede. Em contrapartida, não adianta também a gente coletar dados e não utilizar esse dado. O quanto vai custar o seu capim vai depender de cada região, porque isso vai variar de acordo com o preço dos insumos, de acordo com o preço da semente, vai variar de acordo com o preço que você paga por máquina. Então aqui nesse capítulo a gente traz algumas tabelas para que vocês possam fazer uma avaliação, mesmo que superficial, de quanto custaria produzir determinada quantidade de capim na sua fazenda. Então, quando a gente quer aumentar a produção desse capim para poder aumentar a lotação, isso tudo tem que estar sendo avaliado nos custos. Porque principalmente hoje, quando a gente considera o preço dos insumos, nós precisamos ter tudo na ponta do lápis. Está muito caro hoje questões relacionadas à adubação, às sementes, mas é essencial que a gente compreenda e entenda isso como investimento, para que a gente consiga então ter resultados mais favoráveis na nossa pecuária e fazê-la ser sustentável, não só economicamente, mas também ambientalmente. Portanto, a recuperação dessas áreas é muito importante. Vale salientar para vocês que quanto mais tempo dura o seu pasto, mais tempo você vai ter para poder diluir esses custos que você utilizou. Então, mais barato vai ficar essa questão. Então, uma das coisas, são os dados bastante assustadores no Brasil, é que, em média, o pecuarista ele reforma a mesma área a cada 5, 6 anos. Gente, isso, quando a gente avalia, é muito caro. Ninguém aguenta a cada 6 anos ficar reformando pasto. Então, a gente precisa acabar com essa prática. Quando você escolhe uma planta forrageira, é praticamente um casamento. Quando você investe em calcário, quando você investe em adubação, em maquinário, se você tiver um pasto que vai durar 20 anos, olha o tempo que você tem para diluir esse dinheiro. Então, valeu a pena você fazer esse investimento, que você não vai voltar a fazer de novo daqui a 20 anos. O que você precisa fazer é somente a manutenção dessas áreas de pastagens, que é muito mais barato do que fazer uma renovação, às vezes até do que fazer uma recuperação. Então é imprescindível que você faça essas avaliações para você entender de fato o custo do seu capim. E é importante dizer para vocês aqui também, nós tratamos disso aqui nesse capítulo, em que a gente fala do valor do capim. O valor é o custo mais aquilo que ele vai te dar, mais o lucro que ele vai te dar. Portanto, quanto mais você investe em manejo, você consegue converter esse capim em produto animal de uma forma mais eficiente e, consequentemente, você tem maiores lucros. Então, fazer um quadro em que você coloque estimativa de todos os seus gastos para poder fazer renovação de uma área, diluir isso ao longo dos anos, é extremamente importante para que você tenha um controle de quanto custa o seu capim. E após a leitura do livro, após a gente estar conversando aqui, no Giro do Boi, eu espero que vocês tenham essa virada de chave e passem a compreender a necessidade de fazer uma gestão adequada desses dados de produção de capim, para que você saiba exatamente o quanto custa o seu capim
E depois que você aprender isso, depois que você fizer essas contas, você vai descobrir que produzir a pasto é mais barato. Era isso, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio da nossa série Seu Dinheiro é Capim. Intervalo, na volta você vai aprender a fazer o prato queridinho dos brasileiros, o bife à parmegiana. Feito com um corte chamado de butcher steak, não tão conhecido por nós, esta carne é famosa pelos profissionais das casas de carne, chamado por eles de bife do açougueiro ou rolha da alcatra. É uma receita saborosíssima, fácil de preparar, mas atenção porque existem alguns segredinhos para que o prato fique no ponto da perfeição. É depois do intervalo, até já!